Você já deve ter escutado que é importante conseguir manter a mente quieta. Mas você já entendeu o porquê que isso é tão importante? Como sempre, eu prefiro iniciar os exemplos usando algo do cotidiano, que todo mundo conhece, para ficar mais fácil de nós entendermos do que é que eu estou falando. Hoje a gente vai usar um holofote, igual o do Batman. Por quê? Por quê? Porque é o Batman, né? Não precisa de muita explicação. E eu vou pegar esse holofote e vou virar ele para uma parede, para ficar mais fácil da gente enxergar a sua luz. Esse holofote, em sua forma pura, representa a sua consciência, brilhando com toda a sua intensidade. E quando eu me refiro à consciência, aqui nesse exemplo, eu estou falando da sua verdadeira consciência, daquela anterior à mente, antes de ser sobreposta por conceitos, por ideias, por pensamentos. Portanto, agora eu vou te mostrar um pensamento, que nesse caso será banana. Eu coloco na frente desse holofote uma placa com o formato recortado de uma banana. E olha só o que acontece com a nossa luz. Ela adquire o formato da placa que foi colocada na frente dela. Vamos trazer outro pensamento. Carro. Eu coloco uma placa com um formato recortado de um carro na frente do nosso holofote. E o que acontece com sua luz? O que acontece com a luz que está sendo projetada na nossa parede? Adquire o formato de um carro. Agora, eu faço uma pausa para esclarecer o óbvio, caso não tenha ficado claro. A sua consciência é a luz do holofote, pura, sem modificações, por trás de todo e qualquer pensamento. Quando eu coloco uma placa com um determinado formato, seja lá qual for, na frente desse holofote, a sua luz, que antes preenchia todo o campo dele, agora adquire o formato daquele objeto, daquela placa que eu coloquei na frente dele. As formas projetadas são pensamentos. E o que a gente chama de mente é o nome de uma função. Ou seja, mente é o nome que eu dou para um processo de limitar a minha fonte original de luz em determinado formato específico. Se eu remover essas placas de pensamento, cadê a mente? Ela desaparece, porque desde o início, mente era o nome de uma função, de um processo, de uma capacidade de limitar a luz original em um formato específico. Se eu removo os formatos, se eu removo as formas, se eu removo as limitações, a mente desaparece. Nunca existiu. Mente só existe quando existem pensamentos limitando a luz original da consciência. Por isso, mente é o nome de uma função. É a capacidade dessa consciência original se limitar em determinado formato que chamamos de pensamento. Mas vamos sofisticar esse processo e trazer um pensamento composto, que é o que você faz ao longo da sua vida inteira. Nesse caso, a gente vai trazer um pensamento, por exemplo, de eu gosto de Batman. Ele seria mais ou menos assim. Outro pensamento. Eu odeio cheiro de chulé. Seria mais ou menos assim. Outro. Eu sou uma pessoa muito boa. Assim. Ou o inverso. Eu sou uma pessoa muito ruim. Você já entendeu, né? Todo pensamento é formado por uma sequência muito rápida de pequenos pensamentos. É impossível pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, para ter um pensamento composto, uma frase completa, uma ideia composta, você precisa trazer um pensamento em sequência do outro, de maneira muito rápida. E a gente faz isso o tempo
inteiro, o dia inteiro, saltando de um pensamento para o outro, sempre contando histórias, sempre falando frases. Se você perceber, 98% dos seus pensamentos são diálogo. É diálogo verbal, é conversa, são frases, são compostos. Você já ouviu falar que você, verdadeiramente, é aquilo que acontece entre um pensamento e outro? Se você olhar agora o nosso exemplo, e eu diminuir a velocidade da transição entre um pensamento e outro, você vai perceber que não importa qual seja o pensamento. Se eu conseguir diminuir a velocidade da transição entre um pensamento e outro, você vai perceber que entre cada pensamento, a mesma luz, a mesma fonte, o mesmo holofote está ali iluminando cada um deles, brilhando por conta própria. O pensamento necessita da consciência para brilhar, mas a consciência brilha por conta própria e ilumina todos os pensamentos. Se você observar a passagem entre um pensamento e outro, por mais que seja muito rápido, ali, entre uma limitação e outra, está a consciência completa, iluminando aquelas placas que a gente está usando aqui no exemplo. É por isso, por exemplo, que você tem práticas de meditação ou de mantra, principalmente de pequenos mantras, como por exemplo, Om, 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 Om. A ideia é que você separe cada Om como se fossem essas placas, até que você aumente a distância da percepção entre cada mantra, como se fossem vagões de trem, e perceba esse espaço entre um e outro. O espaço é a luz antes de ser modificada pelo mantra. Ou por qualquer outra frase ou palavra. Você pode usar qualquer coisa. Você pode se concentrar em 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você pode fazer Om Gan Gana Pataye Namaha. Você pode fazer Om. Você pode fazer Jesus, 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 Jesus. Você pode fazer Maria, 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 Maria. Você pode fazer Deus, 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 Deus. Ou se você for do tipo satanista, você pode fazer capeta, 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 capeta. A palavra em si não importa tanto. O importante é saber o exercício que você está fazendo. Claro que eu sou metido a piadista e fico incluindo piadinha no meio. Mas cada palavra tem o seu formato e cada palavra tem a sua marca numa caixa. Não é para ficar brincando e falando capeta por aí. Eu estava só exemplificando. Vamos lá. Comece a procurar-se. Comece a perceber a sua natureza divina. Você faz isso ficando quieto. O caminho mais rápido para a autorrealização é ficar quieto. O que a gente tem aqui? A sua consciência original é ela antes de ser sobreposta por uma limitação. E ela sempre está brilhando. Sempre, sempre. Não importa qual seja o pensamento que você coloque na frente dela. Aliás, falando nisso, é bom reforçar, não importa qual seja o pensamento, qualquer pensamento é uma limitação da consciência original, sem exceções. Quer ver? Mesmo se você pensar, eu sou iluminado, eu sou o absoluto, eu sou Deus. Ou melhor ainda, eu sou uma pessoa evoluída, desperta, melhor que esses zumbis ao meu lado. Ou uma que acontece muito. Agora que eu despertei, como lidar com estes ignorantes? Não importa qual seja o pensamento e quanto evoluído você acha que esse pensamento é. Ele não difere em nada de uma pessoa que pensa, por exemplo, eu gosto de cuspir na cara dos outros. Eu sou um babaca. Eu adoro assistir porcaria na TV. Eu não dou a mínima para a espiritualidade. Eu quero que todo mundo se... Você percebeu? A intenção muda, mas a limitação é a mesma. É exatamente a mesma limitação.
Não importa o quão legal você acha que você é, o quão evoluído espiritualmente, o quão uma boa pessoa você é. Você é tão limitado pelos pensamentos quanto aquele que diz: eu sou um completo babaca. A gente só muda a forma da limitação, mas a limitação é a mesma. Agora, fique quieto. Não faça mais nada, apenas fique quieto. Pare, permaneça em silêncio. Quando o pensamento não tem clientes, o pensamento desaparece. Só para deixar muito claro, eu vou colocar aqui, lado a lado. De um lado, eu sou uma pessoa ignorante e estúpida. E do outro, eu sou uma pessoa boa e evoluída. Qual é a diferença? Apenas o formato, mas a prisão é a mesma. Capite? E aqui, depois de toda essa introdução, fica mais fácil de eu te convencer da importância desse estado de não mente, de não pensamento, de cessação do movimento da mente. Quando você começa a meditar ou se dedicar a qualquer tipo de prática, pode ser qualquer uma, faz o que você gosta. Sério, segue o que você gosta. Independente se é mantra, se é meditação, se é prática de asana, de yoga, se é prática de esporte, se é prática de adoração. Não importa se você está rezando para Ganesha ou para Ave Maria. O que você tem que fazer, o que você gosta. Se você fizer de coração, se você fizer de acordo com o que você sente que é o certo, é mais fácil. Esse é o caminho mais fácil. O seu caminho, que é o único, que é seu. Mas, vamos lá. Se você focar a sua atenção na sua prática, vamos supor que seja na prática de meditação, você inicia com um objeto de meditação, que ainda é uma limitação, mas é muito mais parecida com a forma original da consciência. É muito mais parecida com a forma não limitada. É limitada, mas é menos limitado, por exemplo, que o formato de uma banana. Alguns pensamentos podem aparecer, te atrapalhar, te confundir, te levar para longe, mas com a prática, com a repetição, vai ficando cada vez mais fácil de voltar o seu foco para o momento presente. De trazer a sua concentração para esse formato mais próximo da sua consciência original. Quanto mais você pratica, quanto mais fácil isso se tornar para você, quanto mais você enraizar isso na sua vida, mais essa forma vai afrouxar, vai perder a sua limitação, vai se desfazendo, até que ela se torne idêntica à sua fonte. Quando a mente fica quieta, então a verdade tem a chance de ser ouvida na pureza do silêncio. E aqui eu te trago nerdices de matemática. Se eu tenho x é igual a x, ou a é igual a, ou y é igual a y, eu posso cortar o x e o igual. X é igual a x, é x. Eu não preciso de redundância. Quando eu trago a forma mental idêntica à fonte, eu corto o igual e eu corto o segundo fator. Eu deixo só a fonte. É redundante. Finalmente, a mente é idêntica à fonte. Isso significa que só a fonte existe. Nós temos um estado de não mente. Não existe mente. Que mente? Sem pensamento, mente não existe. Mente é o nome de uma função. E a função precisa de pensamentos para existir. A sua consciência, originalmente, tem um formato de completude. Ela brilha por conta própria. Ela é completa em si mesma. E cada pensamento é sempre, sempre, sempre diferente dela. Por isso são perceptíveis. Por isso você observa os pensamentos. Justamente porque, sem exceções, todos os pensamentos são diferentes da fonte original. Por isso é impossível pensar nela. Por isso é impossível pensar em quem realmente você é. Porque não importa qual seja o pensamento é sempre um limitador dessa fonte original. Todo pensamento é obrigatoriamente diferente da fonte original. Por isso é perceptível. Por isso o nome da função é justamente mente, que é a limitação
dessa consciência original em determinado formato. Eu sei que eu repito demais, mas é para fixar, para ficar claro, para você entender, sem dúvida nenhuma. Pensamento é limitação da consciência original. Portanto, obrigatoriamente, sempre diferente. Se não fosse diferente, seria não pensamento, seria não mente. Por isso é impossível falar sobre isso. Por isso é impossível expressar isso. Como você expressa se a própria expressão é uma limitação. Por isso é importante tomar cuidado e perceber que pensamentos como, por exemplo, eu estou acordado, eu preciso acordar. Como eu faço para não pensar? Como eu faço para acordar? Como eu volto para a minha fonte? Eu sou o absoluto Brahman. Perceba que todos esses pensamentos são do buscador. E como eu já falei várias vezes, o buscador é a causa da busca. O pensamento que quer acordar é justamente o pensamento que limita a fonte original, que é o que nós chamamos de acordar, a percepção dessa fonte original antes de ser limitada. Como o pensamento limitador pode acordar para essa fonte? A fonte é anterior ao pensamento, é anterior ao surgimento da forma e da limitação. Tudo aquilo que é necessário para realizar o ser é permanecer quieto, silenciar a mente para estar consciente da sua própria consciência. O que pode ser mais fácil que isso? Se você encarar essa consciência como sendo uma fechadura, você precisa usar uma chave idêntica ao formato da fechadura para conseguir abrir ela. E o que eu acabei de falar? Todo pensamento, sem exceção, é diferente do formato original da sua consciência. Se todo pensamento é diferente do formato original, nenhum pensamento encaixa nessa fechadura. Qual é a única coisa que encaixa nessa fechadura? Formato idêntico ao original, que é o formato de não mente. Por isso é tão importante conseguir atingir o estado de quietude, de cessação do movimento da mente. Isso é interromper o movimento. É deixar o pensamento ter o formato original, não sobreposto. Tá, e qual é a importância disso? A importância é a seguinte: Deus criou o mundo assim. Eu sou este. Esse é o mundo. Aqueles são os outros. Você não tem curiosidade de saber o que existia antes dessa criação? Se alguém permanecer quieto, sem abandonar essa mesma compreensão, então a egoidade, o senso individual de eu sou o corpo, será totalmente destruído. E finalmente, o pensamento eu também será extinto, como a cânfora que foi consumida pelo fogo. Os grandes sábios e escrituras declaram que somente isso é a realização.